Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso CPM. Espero que todos estejam bem, tá gente? E a aula de hoje vai trabalhar um pouquinho no campo da álgebra, tá? Nós vamos revisitar algumas expressões algébricas, tá? E vamos falar um pouquinho sobre equações algébricas a partir de algumas equações do primeiro grau, beleza? Até o momento, o nosso curso de matemática abordou a parte de aritmética e a parte de matemática financeira. Nós vimos lá na aritmética, as frações, os números decimais e também trabalhamos com os números inteiros, né? Iniciamos as porcentagens, juros simples e na última aula acréscimos e descontos, tá? Então hoje nós vamos falar das expressões algébricas. São aquelas expressões que possuem letras, números e algumas operações matemáticas. Percebam, lá no sexto ano nós trabalhamos com as expressões numéricas. São expressões que possuem números e algumas operações. Por exemplo, eu tenho a expressão 3 ao quadrado mais 4. Eu tenho uma expressão numérica. Toda e qualquer expressão numérica apresenta números e operações matemáticas. Nesse caso, potenciação e adição. Agora, eu jogar minha expressão numérica lá no campo da álgebra, nós teremos as expressões algébricas. São expressões que possuem números, letras e operações, algumas operações matemáticas. Acompanhe comigo no exemplo. Nós temos um retângulo, um quadrilátero, onde a altura do meu retângulo mede 4 e a base do meu retângulo, x mais 1. Eu pergunto a vocês, eu quero que vocês escrevam uma expressão algébrica que forneça o perímetro do meu retângulo, o perímetro da minha figura plana. Galera, perímetro é a soma de todos os lados de toda e qualquer figura plana. Então percebam, o nosso retângulo ele possui 4 lados. Então o perímetro é a soma dos 4 lados. Aí você me pergunta aí do outro lado, professor, mas a questão só forneceu 2 lados. Perfeito. Só que já é sabido por todos que os lados são paralelos 2 a 2. Então, se eu tenho que essa altura mede 4, esse lado mede 4, o lado oposto a ele também mede 4. Então, nós teremos que o terceiro lado mede 4. Da mesma forma, essa base inferior ela é paralela e igual à minha base superior. Então, se esse lado mede x mais 1, essa base inferior, a minha base superior também vai medir x mais 1. Então, percebam que agora nós temos os 4 lados do nosso retângulo. E o perímetro diz o quê? Que nós temos que somar todas as medidas. Perfeito? Então, vamos somar x mais 1 com x mais 1, x mais 1 com x mais 1. Perceberam? Base inferior mais base superior. O terceiro lado, 4. E o quarto lado também medindo 4. Então, eu somei os 4 lados da minha figura, do meu retângulo. Eu tenho um perímetro dessa figura. Percebam? Vejam. Só que eu tenho aqui, ó, letrinhas, números e a adição como operação matemática. Qual é a dica? Qual é a dica? Eu vou organizar de forma que a letrinha fique ao lado da letrinha, da mesma forma com o número, com os números. Percebam? X mais
O segundo x eu vou colocar ao lado do primeiro. Foi embora. Mais 1. E repito o finalzinho da minha expressão. Mais 1, mais 4 e mais 4. Tá? Agora eu faço as operações. Percebam que eu tenho x mais x. Um x mais um outro x. X mais x, 2x. Mais 1 mais 1, 2. 2 mais 4, 6. 6 mais 4, 10. Pessoal, percebam que essa expressão algébrica que nós encontramos, ela representa o perímetro dessa figura, desse retângulo. E vejam bem, é uma expressão algébrica, porque, por definição, toda expressão algébrica possui números, letras e operações, ou uma única operação nesse caso. 2x mais 10 é uma expressão algébrica que representa o perímetro dessa figura plana, beleza? Então, toda e qualquer expressão algébrica possui números, letras e operações matemáticas, beleza? Vamos agora ao valor numérico de uma expressão algébrica. Vem comigo! Vamos ao valor numérico de uma expressão algébrica. Então percebam que nós achamos o perímetro desse retângulo. O perímetro ele é representado por essa expressão algébrica, 2x mais 10. E qual é a pergunta agora? Qual é o valor numérico dessa expressão do perímetro quando x for igual a 3 centímetros? X igual a 3. Pessoal, falar em valor numérico é falar em substituir a nossa letra ou as nossas letrinhas pelo valor indicado. Então percebam que nesse caso o x é igual a 3. Então no lugar do x nós vamos colocar 3 centímetros. Então acompanhe comigo a solução dessa expressão algébrica. O perímetro é igual a 2 vezes x. Percebam que no lugar do x, eu vou colocar o valor dado. X igual a 3. 2 vezes 3 mais 10. Pessoal, muito importante, quando eu tenho esse termo algébrico, 2x, na verdade é 2 vezes x, tá? O pontinho que representa a multiplicação, ele não é sinalizado, ele não é colocado. Mas 2x é 2 vezes x, beleza? Continuando, repetiu 2, no lugar do x eu coloquei 3 e repetiu mais 10. Agora é só a continha. 2 vezes 3, 6, mais 10. Logo, o perímetro desse nosso retângulo é 16 centímetros. Nós temos essa expressão algébrica e ao substituir o x pelo valor dado por 3, nós temos o valor desse perímetro. Nós temos o valor dessa expressão algébrica, 16 centímetros. Pessoal, muito importante, uma temática que cai muito em prova. Falar em valor numérico de uma expressão algébrica é pegar o valor da letrinha e substituir. Após isso, faremos as continhas. Beleza? Pessoal, falei de expressão algébrica, falei do valor numérico de uma expressão algébrica. Eu vou apresentar agora a vocês o termo algébrico, que é muito importante, tá? E depois
eu vou apresentar algumas equações algébricas, tá? Uma equaçãozinha do primeiro grau, matemática também muito importante, beleza? Então vem comigo no termo algébrico de uma expressão algébrica. Vem comigo. Pessoal, todo e qualquer termo algébrico, ele é composto pela parte numérica e pela parte literal. Por exemplo, nós temos o termo algébrico 5x2y. Percebam que o coeficiente é aquele cara que aparece à frente, é a nossa parte numérica. Então, o coeficiente é 5. E a parte literal são as letrinhas, x2y. Então, novamente, todo e qualquer termo algébrico, ele é composto de parte numérica, o nosso coeficiente, e parte literal, as letrinhas. Por exemplo, nós temos 3xy2. A parte numérica, o coeficiente, é o 3. E a parte literal, as letrinhas, xy2. Beleza, galera? Muito importante o aluno identificar em todo e qualquer termo algébrico as duas partes. A parte numérica, o coeficiente, e a parte literal. Beleza? Vamos agora ao último exemplo, tá? De valor numérico de uma expressão algébrica, tá? E a partir daí eu apresento algumas equações do primeiro grau. Beleza? Vamos ao exemplo. Nós vamos encontrar o valor numérico dessa expressão algébrica a ao quadrado mais b mais 2c para o a valendo 2, o b valendo 3 e o c valendo 4. Galera, valor numérico de uma expressão algébrica, vamos pegar os valores de cada letrinha e substituí-los. Percebam? No lugar do A, eu vou colocar o 2. O A não vale 2? Então, nós teremos A, que é 2, ao quadrado. A ao quadrado, 2 ao quadrado, mais o valor do B. Qual é o valor do D fornecido? B igual a 3, mais 3, mais 2 vezes o valor do C. Pessoal, o valor do C é 4. Primeiro momento, substituir cada letrinha. E agora eu finalizo com as operações matemáticas. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Mais 3, mais 2 vezes 4, 8. Eu finalizo somando. 4 mais 3, 7. 7 mais 8, 15. Logo, o valor numérico dessa expressão algébrica, A2 mais B mais 2C, quando A é igual a 2, B é igual a 3 e C é igual a 4, nós teremos o valor de 15. Show de bola, pessoal? Então, falar em expressão algébrica é falar em uma expressão que apresenta letra, número e operações. Beleza? Vamos agora às equações do primeiro grau. Vem comigo. Vamos agora às equações algébricas. Pessoal, falar em equação algébrica é falar em sentenças que exprimem uma igualdade entre expressões matemáticas. Por exemplo, nós temos x menos 14 igual a 12. Perceberam? Nós temos dois membros, o primeiro membro à minha direita e do outro lado, depois do sinalzinho de igualdade, nós temos o segundo membro. Beleza? A ideia, gente, é encontrar, descobrir o valor desconhecido. E nesse caso, o xzinho, que ele também é chamado de incógnita, tá?
Então, falar em uma equação é falar na busca de um valor desconhecido. E esse valor desconhecido, o x, ele vai fornecer uma raiz, que é aquele valor que torna verdadeira a nossa equação, a nossa solução. Beleza, galera? Então, eu tenho x menos 14 igual a 12. Eu pergunto a vocês, qual é o valor do x que, ao retirar 14 unidades, nós teremos como resposta 12? Eu tenho certeza que alguém do outro lado vai pensar, professor, molezinha, tem que ser o valor do x 16, porque, perdão, tem que ser o valor do x 26, por quê? Porque 26 menos 14 é igual a 12, beleza? Show de bola! Mas nem toda equação a gente consegue fazer de cabeça. Então, qual é a ideia? É sempre organizar a nossa equação algébrica da seguinte forma. As letrinhas vão ficar no primeiro membro, tá? E os números a gente vai jogar lá para o segundo membro. Percebam, no primeiro membro eu vou repetir o xzinho, a nossa letrinha, tá? Eu repito o 12, que já está no segundo membro, e o número 14, que está lá no primeiro membro, eu vou transferir ele para o segundo membro. Importante, lá no primeiro membro, ele está o quê? Negativo. Ao trocar ele de membro, eu mudo a operação. Se ele está negativo, menos 14, eu passo ele para o outro lado positivo, mais 14. Tá, galera? E aí eu somo 12 mais 14, 26. Então, a raiz da nossa equação, tá? A solução da nossa equação é x igual a 26. Tá, pessoal? Vamos agora a alguns exemplos importantes, tá? De equações do primeiro grau, para o aluno massificar bem toda essa dinâmica de mudar de membro e mudar a operação, beleza? Vem comigo alguns exemplos de equações do primeiro grau. Primeiro exemplo, exemplo A, x menos 2 igual a 10. Nós temos uma equação algébrica, onde o meu valor desconhecido é o x, é a letrinha x, é um valor desconhecido. Pessoal, de imediato o aluno vai falar para mim, professor, muito simples, qual é o número que quando eu retiro 2 unidades, o resultado é 10? Aí o colega lá no fundo vai falar 12. 12 menos 2 igual a 10. Posso fazer assim? Pode. Mas a ideia hoje é entender a dinâmica, até porque as equações elas aumentam, né? O volume aumenta. E o aluno não consegue fazer de cabeça. Eu não consigo fazer de cabeça. Beleza? Então, nesse caso, qual é a regrinha que eu passei? Eu vou deixar o valor desconhecido, a letrinha, no primeiro membro. E lá para o segundo membro, eu vou jogar o número. Então, menos 2, eu troco ele de membro. Troquei de membro, eu troco a operação, eu troco o sinal. Menos 2, eu passo ele mais 2. Logo, x é igual a 10 mais 2, x é igual a 12. Beleza? Vamos agora ao exemplo B. X mais 5 igual a 15. Da mesma forma, o aluno vai pensar, professor, molezinha, é um número desconhecido que somado a 5 é igual a 15. Professor, é 10. Posso fazer assim? Pode. Mas a ideia aqui é o aluno conseguir visualizar o quê? Que a letrinha fica no primeiro membro e o mais 5, ele vai para o segundo membro com a operação invertida. Ele muda o sinalzinho. Então, ele passa para lá, menos 5. Logo, x é igual a 15 menos 5, 10. Beleza? O valor do x é x igual a 10.
Vamos agora à letra C e D. Vem comigo. Vamos lá. Letra C. 3y igual a 18. Percebam que o valor desconhecido, a nossa incógnita agora, é a letrinha y. Então, nós temos que 3y é igual a 18. A ideia é o aluno perceber que falar em 3y é 3 vezes y é igual a 18. Então, é pensar em um número desconhecido y que multiplicado por 3 é igual a 18. 6. 6 vezes 3, 18. Só que essa é a maneira simples. A ideia é o aluno mexer na equação. Então, percebam. 3y igual a 18. Com a ideia da letrinha ficar no primeiro membro e o número passar para o segundo membro, eu vou deixar o y no primeiro membro, correto? E o 3, que está multiplicando o y, eu vou passar ele para o outro lado, dividindo. Quando ele estava somando, eu passava subtraindo. Quando ele estava subtraindo, eu passava somando. Operação inversa. Agora o 3 está multiplicando o y. Então eu vou passar ele dividindo. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, o 3, ele vai passar dividindo. Logo, 18 dividido por 3, 6. Beleza? Letra D. 2x igual a menos 8. Percebam que o 2, ele está multiplicando x. Eu vou passar ele dividindo. Eu vou deixar a letrinha como de praxe no primeiro membro. E o 2, eu passo ele para o segundo membro com a operação inversa. Ele está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, menos 8 dividido por 2. Cuidado, pessoal. Sempre o coeficiente aqui, ele passa dividindo e ele fica abaixo, ó, do número do segundo membro. Beleza? Então, nós temos menos 8 dividido por 2. Eu tenho um número negativo dividindo um número positivo. Então, aqui eu tenho mais, ó, mais 2. Sinais diferentes na divisão é sempre menos. Menos 8 dividido por 2, 4. Logo, a raiz, a solução da nossa equação 2x igual a menos 8 é x igual a menos 4. Beleza, pessoal? Então, não quero mais nenhum aluno com dúvida. O número ele está multiplicando, eu passo ele como? Dividindo. Show de bola? Vamos agora a mais 2 exemplos. E e F. Vem comigo. Vamos agora à letra E. X sobre 2 igual a 6. Pessoal, geralmente, quando envolve proporção, tá? Uma equação envolvendo uma proporção, o aluno erra. Então, muita atenção. X sobre 2 igual a 6. Pessoal, nós vamos aplicar a regrinha da proporção. A proporção nada mais é que a igualdade de duas razões, de duas frações. Então, eu tenho x sobre 2 igual a 6. Falar em 6 é a mesma coisa que falar em 6 sobre 1, né? Que é igual a 6. E o que a regra da proporção diz? Nós vamos multiplicar em x, nós vamos multiplicar cruzado. Então, percebam, x vezes 1, x. Repito o sinal de igual. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 6, 12. Logo, o valor x da nossa equação é x igual a 12. E é verdade, ó. X sobre 2 é igual a 6. 12 dividido por 2 é igual a 6. Beleza? Regrinha da proporção, não esqueçam. Novamente, x sobre 2 igual a 1 sobre 3, 1 terço.
Galera, nós vamos multiplicar em x. 3 vezes x, 3x. Repito o sinal de igual. 2 vezes 1, 2. Nós caímos agora no caso da letra C e D. Percebam que o 3, ele está multiplicando x. Eu vou descolar ele e vou passar ele o quê? Dividindo. Operação inversa. O 3 está multiplicando, eu passo ele dividindo. X igual a 2 sobre 3. Eu retirei o 3 aqui do coeficiente e coloquei ele abaixo do 2. Logo, o valor x, a raiz da nossa equação, x igual a 2/3. Beleza, pessoal? Então, é muito importante falar em equações algébricas, onde elas aparecem como proporções, molezinha. Vamos multiplicar em x. E muito cuidado, duas frações, após a primeira multiplicação, o coeficiente que aparecer ao lado da letrinha, ele precisa o quê? Passar dividindo. Beleza, pessoal? Vamos agora à nossa última equação de hoje. Aí eu encerro o bate-papo de hoje e disponibilizo a listinha, tá? Para vocês. Vamos ao último exemplo da aula de hoje. Vem comigo. Letra G. 3x mais 9 igual a 12. Percebam que nós temos o primeiro membro, a expressão 3x mais 9, e no segundo membro, 12. Qual é a ideia? Todo mundo que for número, eu vou transferir, eu vou jogar para o segundo membro. E as letrinhas eu vou manter no primeiro membro. Então, vamos repetir o 3x. Eu repito o sinal da igualdade, tá? Repito 12, que já está no segundo membro. E o mais 9, que está lá no primeiro membro, eu vou jogar ele para o segundo membro. Percebam que ele está somando. Eu tenho um sinalzinho de mais à frente. Eu mudando a operação, eu vou passar ele subtraindo um número negativo. Então, se ele é mais 9, eu passo menos 9. 3x é igual a 12 menos 9, 3. Então, nós temos que 3x é igual a 3. 3 vezes x é igual a 3. Percebam que o coeficiente ele está multiplicando x. Eu vou descolar ele do x e vou passar ele para o outro membro com a operação inversa. Eu vou passar ele dividindo. 3 dividido por 3. X é igual a 3 dividido por 3, 1. Logo, a solução da nossa equação, a nossa raiz, é x igual a 1. Pessoal, então eu encerro o bate-papo de hoje. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu aglutinei dois conteúdos, expressões algébricas e valor numérico de uma expressão, e equações algébricas e equações do primeiro grau. Pessoal, são assuntos importantes, assuntos que vão alavancar a continuidade do estudo de vocês, beleza? Tanto agora no finalzinho do 9º ano, mas principalmente lá no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, tá? Esse campo da álgebra, onde as letrinhas x, y, elas aparecem, é muito importante, tá? Então, um beijão no coração de todos, façam as atividades, tá? E até sábado. Um beijão!